boa tarde. O politicamente correto. Esse comportamento parece ter tomado várias áreas da nossa sociedade. Ele está na escola, no trabalho, nos livros, no convívio entre amigos, entre casais e também no sexo. Mas o quanto a mentalidade do politicamente correto atrapalha as nossas relações? É correto ser politicamente correto? Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC e da FAP de São Paulo, e também Carmita Ábido, psiquiatra e coordenadora do ProSexy, programa de estudos em sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas através da nossa página na internet e também pelo Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar, então, explicando esse termo aí, politicamente correto? A gente tem ouvido muito esse termo, né? O que isso significa? Olha, esse termo, ele vem de uma certa, digamos assim, uma esquerda americana de universidade, para dizer o seguinte, a ideia de que você deve controlar certos gestos, certos pensamentos, com a intenção de mudar os gestos, os pensamentos e tornar os comportamentos dentro de certas normas que são consideradas progressistas, avançadas. Na prática, eu que lido com isso há algum tempo, eu escrevo e leio sobre isso, o politicamente correto, ele se transformou em forma de controle, forma de censura, ultrapassou um pouco a proposta inicial, que era nos ajudar a conviver com grupos diferentes, como ele surgiu. E acho que virou, na realidade, uma forma de censura. Então, o politicamente correto, claro, né? Ampliou-se esse conceito, múltiplas interpretações, e vamos pensar do ponto de vista médico, não o que é politicamente correto, mas o que é aceito pela medicina como um sexo que não deve ter nenhum tipo de interferência nossa. É aquele sexo que é consensual, que as duas pessoas fazem de comum acordo e sem prejuízo a nenhuma delas e nem a terceiros. O que acontece dentro de quatro paredes ou fora delas, desde que todo mundo esteja de acordo, não é algo que a medicina deva intervir. Agora, entende-se consensual entre pessoas que podem, de fato, fazerem consenso. Uma criança pode até gostar de uma atividade sexual, mas ela jamais terá a capacidade de decidir. E o interessante é que as pessoas, no desenvolvimento, enquanto não estão adultas, experienciem sexo com pessoas de idades próximas e não um adulto e uma criança, por mais que eventualmente possa haver um consenso até da parte da criança. Pois é, quando esse politicamente correto, a Carmita colocou, doutora Carmita, quando chega ao sexo, né, que é o que você chama a atenção aí no seu livro, Pondé. O que acontece quando esse assunto chega ao sexo? Aí, na realidade, no meu livro, chega de outra forma, né? Eu entendo bem o que a Carmita falava no sentido clássico de que o sexo saudável entre duas pessoas adultas que consentem. Eu pegaria uma frase do que você falou para responder você, entre quatro paredes, você falou alguma coisa assim, né? Dentro do quarto, entre pessoas que consentem. Eu acho que o politicamente correto que eu discuto no livro é justamente a tentativa de colocar certas pautas políticas dentro do quarto. Uma expressão que eu uso no livro é embaixo do lençol. Né? E esse politicamente correto aparece numa certa demonização das relações entre homem e mulher, numa certa condenação contínua dos sentimentos que meninos e meninas têm. Eu digo em escolas, que é um tema que eu trato no livro, certos professores que fazem os meninos se sentirem o tempo inteiro uma espécie de vilão, né? E aí eles têm medo, eles têm vergonha, ou fenômenos que eu observo, e qualquer um observa hoje em dia, que alguns meninos são mais feministas do que as feministas mais radicais, porque eles acham que as meninas querem isso, né? E do lado das meninas eu escuto que os meninos estão muito medrosos, muito covardes, ou seja, muito inseguros. Então eu acho que o politicamente correto, o livro fala precisamente de relação entre homem e mulher, né? Eu até digo que outras formas de vida sexual não é objeto do livro. Então, entre homem e mulher na vida heterossexual, eu acho que o politicamente correto, ele travou uma certa espontaneidade, porque você tem medo se alguém vai achar que você está fazendo isso por causa daquilo, nos relacionamentos, medo de processo, não processo. E o sexo, eu acredito, tem uma coisa meio espontânea, é a vida afetiva, né?
E por isso que eu acho que a espontaneidade é quebrada pelo politicamente Então ele colocou correto. aí, o Pondé coloca que, de certa forma, trava aí, né, as nossas relações. Em que momento trava, doutora Carmita? Trava no momento em que você perde a espontaneidade, como o Pondé ia começar a dizer, né? E, na verdade, a perda da espontaneidade tem a ver com medos. Hoje os meninos estão apavorados. Por quê? Porque a liberdade sexual fez com que as meninas passassem a ter uma sexualidade mais diversificada e talvez até mais precoce e maior número de experiências. É hoje um perigo para algum menino que seja mais tímido, que tenha menos desenvoltura e se ache menos apto do que o colega com quem ela esteve na semana passada, por exemplo. E isso, sem dúvida, é motivo de medo real e compreensível, né? Para quem, em gerações anteriores, os homens eram os que conduziam a atividade sexual, eram os que ensinavam como que o sexo deveria ser feito pelas meninas. E hoje eles estão numa condição bem menos confortável. E, claro, com toda a repercussão que isso passa a ter no desempenho deles e no desempenho delas, que às vezes se queixam da falta de receptividade naquilo que elas propõem e também muitas vezes não sabem o que fazer, se ousam ou se não ousam, porque se eu ouso, posso não ser bem recebida, se eu não ouso, posso ser considerada fria. Então, muitas vezes não por conta da forma que ela vai agir, mas como o que os outros vão pensar e o que os homens vão pensar também, não? Exatamente. Porque sexo é a dois, né? Então, tudo que é a dois pode ser um super paraíso como um inferno. E um espaço para um monte de neurose. A gente projeta, quando você deseja uma pessoa, é justamente aquela pessoa que tem um dom de infernizar a sua vida. Justamente porque você deseja a pessoa. Se você é indiferente a ela, você está meio aí, nem aí para ela. Quando você entra nessa dimensão do sexo, e no meu livro eu deixo muito claro que isso está dentro de uma reflexão sobre afeto, né? Em geral, quando entra nessa dimensão do sexo, aí fica mais difícil, porque no sexo você está exposto. A imagem do nu, ou quase nu, já é a metáfora da exposição, né? Então, você está ali numa situação onde as enrolações vão se desfazer na prática. As mentiras vão se desmanchar na prática, entendeu? Como tem uma cultura que às vezes faz... Às vezes eu digo assim, eu digo no livro, às vezes a gente tem a impressão, no lugar onde trabalha, que todo mundo está fazendo sexo, menos você que está trabalhando. Quer dizer, é todo mundo tão descolado, tão feliz, que faz parte do politicamente correto você passar a imagem de que você faz tudo, mas na prática não faz. E quem é que defende o politicamente correto? Quem são essas pessoas que defendem o politicamente correto? Existem vários tipos de pessoas que defendem o politicamente correto. Primeiro, quando você não tem uma forma própria de ser, você tem que se pautar naquilo que é politicamente correto, né? Então, eu estava pensando aqui, bom, se é político, então eu tenho que me importar com a opinião geral, com tudo que em comunidade deve ser feito. E muitas vezes eu não quero fazer daquele jeito e não vou poder fazer porque não vou ser bem interpretado, né? Então, aquele exemplo da menina que quer se soltar mais, mas ela não vai se soltar porque não é politicamente correto e ela não vai se soltar. Então, as meninas mais jovens tendem a serem mais politicamente corretas assim que percebem que não estão sendo bem recebidas pelos seus parceiros. Então, elas passam a inibir o comportamento sexual delas. Então, se você me pergunta quem é muito mais uma atitude ainda feminina do que masculina. Porque ao menino é colocado que quanto mais ele ousar, quanto mais ele se colocar sexualmente livre, mais ele será viril. Agora, no seu livro, você coloca essa questão aí de quem é politicamente correto. Quando você fala ali da obsessão, quando se fala em mulher, Pondé, você diz que a razão, muitos condenam essa obsessão por mulher. E que a razão dessa condenação é que o tema sexo foi transformado em propriedade de gente mal amada e com más experiências com sexo oposto. Sim. Então, isso especificamente quando eu estou falando da ideologização do sexo. Né? E isso eu estou falando grupos ideológicos que transformam o sexo não num estudo de comportamento, mas num estudo
pautado por uma intenção política, no sentido ideológico da palavra, política no sentido ideológico. Então, eu digo que a demonização das relações entre homem e mulher, a ideia de que o homem é um monstro e de que a mulher é sempre uma vítima, isso é muito trabalhado por pessoas que muitas vezes não tiveram boas experiências no relacionamento afetivo sexual. Isso, na realidade, é um argumento de uma autora americana chamada Phyllis Schaeffler, que eu cito no livro, que ela levanta a hipótese que muita gente, principalmente no caso de mulheres que criticam muito os homens, elas podem fazer isso porque elas tiveram muitas vezes elas chegam a fazer isso porque elas tiveram más experiências. E daí elas assumem que todas as mulheres do mundo também só têm más experiências com os homens. Tá. Então, essa parte do livro é especificamente sobre os grupos que ideologizam o debate. Olha só, vou fazer uma pausinha aqui para mostrar que a repórter Evelyn Avancini, ela perguntou às pessoas nas ruas se o sexo ainda é considerado tabu. Hoje não mais, já foi um pouco no passado, mas hoje eu vejo que as pessoas são mais abertas a respeito desse assunto. Só quando as pessoas têm muita intimidade uma com a outra para poder falar sobre isso, mas ainda é tabu. Num relacionamento, você acha que falta esse tipo de diálogo na maioria das vezes? Falta. Tem que ter alguém, uma parte que seja mais aberta para poder falar sobre. Não devia ser vergonha porque, assim, eu nasci por causa disso. Então, assim, as pessoas não deviam ficar com vergonha, porque é uma coisa que acontece, é uma coisa natural, é uma coisa que sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Então, as pessoas não deviam ficar com vergonha e não devia ser um tabu. Muita gente, inclusive eu. Tem vergonha? É um pouco meio assim desconfortável, né? Porque é uma coisa muito íntima, né? Prefere que a mulher, por exemplo, puxe o assunto ou não? Não, eu digo assim, enquanto há uma relação entre dois, surge de repente o assunto e você acaba entrando no tema, né? Não, é mais difícil porque a gente tem mais vergonha de conversar com a parceira, porque a gente tem o nosso sexo oposto, né? Pra poder conversar com eles, então é um pouco meio difícil pra gente, sabe? Às vezes a gente comenta isso quando a gente está na mesinha de bar, tomando a cerveja, né? A gente sempre, o papo é esse, né? Mulher, né? Curiosidade. Ter curiosidade na vida do outro. Eu acho que isso é o que mais pega com relação a esse assunto. Ah, muito. Todo mundo toma conta da vida de todo mundo, né? Ainda mais, assim, eu acho que essas redes abertas, assim, tipo Face, assim, acho que acabou virando... Ai, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo virou crítico de alguma coisa agora. É verdade, né? As redes sociais, todo mundo tem opinião para tudo, né? Agora, chamou a atenção aquele moço que falou o seguinte, na mesa do bar, ali no boteco, é fácil, você acaba falando de mulher com os amigos. Por quê? Lá é fácil, mas na hora de falar com a parceira, em quatro paredes, aí fica mais complicado, doutora Carmita? Primeiro está regado a álcool, né? Já libera por aí, né? De repente, depois ninguém vai conferir. A parceira que vai saber se aquilo que ele está dizendo procede ou não. Então, é uma situação muito mais... E deve ser muita mentira também, né, cara? Muito tranquilo, falar na mesa do bar, contar tudo o que faz e o que não faz, mas pensa que faz, porque nessa hora ele está liberado. E está entre amigos que também vão contar as suas façanhas. E eu diria... Quem dera que aquilo que se fala na mesa do bar fosse aquilo que se fizesse. Quem dera, seria maravilhoso. É assim, eu acho que tem uma diferença entre a mesa do bar e quando você está bebendo com a sua parceira e com o seu parceiro do ponto de vista da mulher. Se você beber, normalmente o que você não vai fazer é falar, né? Então, aqui tá. Você fala no bar porque você está ali entre os amigos, os caras ficam contando vantagem. Eu acho que essa coisa de cara se reunir, beber e contar vantagem sobre sexo deve ser desde a pré-história. Sem dúvida. A gente deve ter aprendido a falar, inclusive para falar disso, né? Mas quando você bebe e está dentro do quarto com a parceira, não, acho que você vai à prática. Espera-se. Se não for, aí tem problema. Mas eu quero voltar à fala de uma das entrevistadas, que ela fala que a gente não devia ter tabu porque eu nasci disso. Alguma coisa assim ela falou. É claro, mas isso é uma coisa que eu discuto no livro, que assim, em relação a sexo, me parece, como a vida afetiva como um todo, a dimensão não racional ou extra-racional, como queira falar, ela é muito importante. Esse é um exemplo. Eu entendo que o fato dela saber que ela nasceu de sexo, e nós todos, cada pessoa no mundo, até hoje é a prova de que um casal transou de alguma forma, até hoje pelo menos. Não significa que se ela visse a mãe dela tendo um orgasmo, ela iria ficar tipo, oi mãe, tá bom aí? Né? Quer dizer, então aí você vê racionalmente o que ela disse
perfeito. Do ponto de vista, digamos, afetivo ou extra-racional, não funciona. Você não parte daqui para chegar aqui. Provavelmente, diante de uma cena envolvendo a mãe dela ou o pai, talvez ela tivesse uma reação mais... E o sexo reprodutor sempre acaba salvando a situação, né? Para a gente não falar do erotismo, para a gente não falar de prazer, de luxúria e outras questões, fala-se que eu nasci disso e o sexo reprodutor é sempre abençoado. Quer dizer, pensando no sexo só como o resultado, né? Como fim para a procriação. Para a procriação. Esse ninguém discute, todo mundo concorda que é muito bem-vindo, até porque sem ele a humanidade não estaria mais por aqui. Fazer um pauzinho aqui na nossa conversa. Tem perguntas chegando, nós vamos responder no próximo bloco. Até já. Ele já treinou mais de 200 cães. A linguagem humana não funciona. Falo a linguagem dos cães. E tem como objetivo ajudar os deficientes visuais. Cães guias não sabem qual é o destino. O que eles podem fazer é guiar as pessoas, virando as esquinas. Satoru Utawada, treinador de cães guias. São companheiros cheios de vida. Quinta, 11h30 da noite no Mestres em Sua Profissão. Lembra quando você quitava uma dívida e os órgãos de proteção ao crédito levavam meses para regularizar a sua situação? Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, uma vez regularizada a situação de inadimplência, os dados devem ser corrigidos imediatamente. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. É preciso coragem para aceitar a partida dos grandes mestres. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. Para matar a saudade de Paulinho Tapajós. E essa canção só tem um fim, matar toda a saudade do início. Uma homenagem do ensaio a um dos grandes nomes da música brasileira. Nesta quinta, 2h30 da manhã. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Domingo, 10 da noite. Qualquer pessoa que tem uma experiência traumática fica com uma espécie de ideia fixa na cabeça, onde ele está permanentemente se lembrando daquilo. A batalha contra as próprias aflições. A angústia é um sentimento eminentemente moderno. Caos e trauma no mundo contemporâneo. É preciso saber usar positivamente a angústia. No Café Filosófico. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o sexo politicamente correto. Com a gente, Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC e da FAP de São Paulo, e Carmita Ábido, psiquiatra e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. E uma pesquisa do Instituto Data Popular mostra que a juventude está conservadora. Sexo e relacionamento até são encarados com seriedade. Há mais liberdade para conversar sobre o assunto. Mas, na hora de agir... Brian tem 24 anos e namora há 6. Vinícius assumiu um namoro há 4 anos e Júlio entrou recentemente para o time dos comprometidos. Esses 3 estudantes têm algo em comum nos relacionamentos: o comportamento. O relacionamento não deve ser banalizado. O relacionamento deve ser algo sério, algo que tenha um propósito, um fim. Ter um parceiro fixo, valorizar a relação e saber lidar com a liberdade sexual são preocupações mais presentes na vida dos jovens, inclusive dos homens. Uma pesquisa do Instituto Data Popular mostra que os jovens brasileiros estão mais conservadores no que diz respeito ao sexo. A pesquisa ouviu entrevistados entre 16 e 24 anos dos sexos feminino e masculino. E para quase metade deles, as mulheres não devem ter tantos
parceiros durante a vida. Para esta psicóloga, a explicação está na forma como a sociedade impõe comportamentos. Apesar das mudanças ocorridas entre gerações, a maioria das famílias ainda tem um perfil conservador em relação ao sexo. Boa parte deles ainda pensam que para casar eles precisam daquelas que têm um comportamento mais discreto e mais conservador. Então, ainda a gente vê que há um resquício da educação, né, dos pais, sim, sem dúvida, presente no pensamento destes rapazes em relação às moças. Júlio, que aos 22 anos está namorando pela primeira vez, não esconde a felicidade. Ele conta que não foi fácil encontrar uma pessoa que se identificasse por completo. Estou namorando, pretendo me casar, mas dentro dessa perspectiva, onde o relacionamento amoroso é uma coisa valiosa. Doutora Carmita, você lida diretamente com esses jovens, eles estão mais conservadores? Sempre, o jovem, comparativamente com as pessoas mais velhas, são mais conservadores. Com o tempo, eles vão ganhando novos valores, né? O que chama atenção sempre é que será ainda essa divisão? A menina que é mais discreta, é essa que eu vou escolher para casar, e aquela que é mais exuberante sexualmente, com essa que eu vou querer fazer sexo. Se isso ainda existe, e eu acredito que um pouco ainda, mas está mudando, nós estamos perpetuando uma situação na qual o casamento é muito chato em termos sexuais, porque eu escolhi uma mulher que não era aquela com a qual eu fazia o meu melhor sexo e acabei me casando com ela e agora como é que eu faço sexo? Então, as histórias acabam ao longo das gerações se repetindo, talvez porque os jovens sejam mesmo sexualmente mais formais, se comparados com pessoas com 40, 50 anos, que revendo sua vida, talvez tivessem feito outras escolhas e que acabam fazendo nessa etapa da vida, por pessoas mais sexualmente compatíveis com eles. Pondé, você também está ali no dia a dia com os jovens, né? Sim, adorei a expressão sexualmente mais formais. De fato, os jovens tendem a ser mais conservadores. Eu acho que isso é interessante pontuar, porque aparentemente não é. Né? Isso faz parte da propaganda geral da coisa. Quando, na realidade, esse caráter formal tem a ver, inclusive, com insegurança, com falta de autoconhecimento, com falta de saber o que gosta e o que não gosta. Agora, eu completaria uma coisa que a entrevistada falou. Eu não acho que essa questão de se fazer diferença um pouco entre meninas que variam muito parceiro e meninas que variam menos, eu não acho que isso vem só dos meninos, não. Dos meninos, não. Acho que isso é um equívoco. Eu não ouço isso só dos meninos, isso vem das meninas também. Elas mesmas avaliam, não no sentido de ir para casar ou não casar, não no sentido do casamento, mas no sentido de fazer uma diferença entre as meninas que variam mais parceiros e as meninas que variam menos, entendendo que as que variam mais, de alguma forma, estariam, de algum modo, brincando demais, né? De alguma forma assim. Agora, com relação à tendência aos entrevistados aí, me parece que o desejo de encontrar uma pessoa e ficar bem com ela, que me parece absolutamente normal, é porque um relacionamento entre duas pessoas que funciona é como uma espécie de proteção para ambos, né? Um relacionamento desse só funciona como confiança. E a gente precisa ter confiança no mundo para viver direito. E quando você está com uma pessoa que você confia, que você faz acordos, pactos e troca e funciona isso, os dois se sentem protegidos. Então, eu acho absolutamente normal que o menino e uma menina, em algum grau, idealize ou na prática realize a ideia de estar com a pessoa. Olha, saindo um pouco essa questão dos jovens e falando dos idosos, porque tem uma pergunta muito interessante aqui da Zilda Barbosa. Ela fala do sexo politicamente correto na velhice, com os tabus que invadem aí a terceira idade. Como vocês veem o tema, então, para a vida mais madura? Nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então, é impossível chegar a 100 anos de vida e ficar boa parte dela sem sexo porque se envelheceu. Tanto é impossível que a ciência está atrás de recursos para manter a vida sexual possível a partir da menopausa, pós-menopausa para as mulheres e para os homens também, quando a ereção começa, até fisiologicamente falando, a ser menos exuberante do que foi na juventude. Então, parece que talvez as pessoas não
confessem, mas está todo mundo tentando manter sua vida sexual apesar dos 40, 50, 60, 80 anos. E eu acho isso muito positivo, porque a gente sabe que sexo é um balizador, é um indicador de saúde. Tanto é que pessoas que não estão bem física ou psicicamente, têm dificuldade sexual. Olha, tem muita gente aqui querendo saber a opinião de vocês a relação sexo e religião. Então, o Rafael aqui de São José do Rio Preto, ele coloca justamente isso. Então, sabemos que sexo é saudável para o corpo, para a mente. E quando na religião que é dito que é para fazer, pensando especialmente na procriação, o quanto que se deve aceitar essa influência? Olha, eu acho que aí volta uma coisa que eu dizia antes que eu achei interessante. Veja, eu dizia que não necessariamente tem a ver com princípios racionais. É claro que sexo é saudável, faz bem para a saúde, deixa você feliz, a pele brilhando e tudo mais, certo? Mas isso não necessariamente leva você a desejar fazer sexo. O que pode levar você a desejar fazer sexo com alguém, talvez seja a proibição, talvez seja a ideia de que com aquela pessoa não pode, que naquele lugar está errado, talvez seja a saia curta e não a ausência completa de saia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que me parece equivocado a ideia de que princípios racionais vão produzir desejo. O sexo é saudável, sem dúvida nenhuma, e é importante. E é importante, inclusive, para quem demoniza o sexo, saber isso. E que se você não faz, está ruim, está mal. Agora, isso não basta para pôr a libido em funcionamento. Isso que eu quero dizer. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer um projeto, eu vou tomar uma vitamina, um suco verde, meditar 30 minutos, correr no parque durante 2 horas e transar 2 vezes por dia, porque isso é o catálogo da saúde. Não vai funcionar. Você vai transar 2 vezes por dia se você tiver uma parceira ou um parceiro que estiver na dinâmica do desejo com você. E nesse sentido, às vezes, inclusive eu falo às vezes no livro, às vezes pecado dá mais vontade de você fazer sexo quando você acha que é pecado do que quando você acha que a Organização Mundial de Saúde diz para você fazer. Concorda, doutora Carmina? Concordo. E tem mais. Eu acho que o sexo acaba sendo muito mais importante do que crenças religiosas quando você acaba se envolvendo com alguém, você deixa de lado aquilo que era preconizado e era super importante até ontem, porque apareceu alguém que derrubou tudo isso na sua vida. Então, por que as pessoas sempre se pautam na religião? Se pautam quando está tudo muito calmo, tudo muito controlável, tudo muito tranquilo. Mas a partir do momento que perde-se, rompe-se com esse equilíbrio, aí as pessoas voltam a se perguntar. Quantas vezes eu já escutei no consultório, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer isso. Quantas vezes eu questionei, eu condenei pessoas que fazem algo que agora eu estou fazendo. Nosso tempo está acabando, então, só para terminar, né? Então, como ser aí politicamente incorreto, digamos assim, mas de forma saudável, sem ser indelicado? Como seria ser politicamente correto ou incorreto? Incorreto. Eu acho que, de repente, saber que no seu dia a dia você pode sentir desejo por alguém com quem você trabalha, no ambiente onde você está, e que, às vezes, o que dá desejo é justamente o fato de você saber que não vai poder ficar com essa pessoa. Então, o incorreto do desejo, que eu dei esse exemplo, é fundamental para o desejo funcionar. Se você põe o desejo numa sala de aula e dá uma aula de aritmética para ele sobre sexo, talvez ele não deseje nada. Recadinho final, doutora Carmita. Politicamente incorreto é ser correto com você, naquilo que você gosta, e fazer o sexo que lhe agrada, desde que seu parceiro também se sinta bastante bem, confortável e satisfeito com isso. E vamos fazer o sexo politicamente incorreto, correto com nós mesmos. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado a você, Andressa. E o JC Debate fica por aqui. Os nossos programas anteriores estão na nossa página na internet. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.